Pessoal, vamos agora falar um pouquinho específico de cada material que a gente tem no leito. Como que a gente monta um leito de UTI neonatal? O que a gente vai precisar para montar esse leito? Primeiramente, você vai precisar, então, da incubadora aquecida e umidificada, se for o caso de um bebê prematuro, ou então de um berço, no caso de um bebê já um pouquinho maior, né, acima de 2,5 kg, acima de 3 kg, dependendo do seu protocolo. Então, ou a incubadora ou o berço faz parte do leito do seu bebê de UTI neonatal. Uma coisa muito importante é o monitor multiparamétrico. Então, o seu monitor é por onde você vai saber como que está a frequência cardíaca do seu bebê, como que está a saturação, temperatura, pressão invasiva ou não invasiva. Então, o bebê fica monitorado 24 horas por dia dentro da UTI neonatal, isso através do seu monitor. É bom que você tenha total domínio do seu monitor, saiba cada função, porque cada paciente exige uma função específica do monitor. Tem pacientes que só a oximetria de pulso está ok, não precisa de mais. Agora tem pacientes graves, pós-operatórios, que vão precisar do máximo possível do seu monitor. Se você atende, por exemplo, um pós-operatório de cirurgia cardíaca, você vai precisar de um bom monitor, com pressão arterial invasiva, com não invasiva também, se for o caso, um bom monitor cardíaco também. E nesse caso desse monitor, a gente tem a ramificação, são cinco ramificações do monitor cardíaco. E a gente também tem a opção de 3. Isso vai depender, então, do seu monitor, do seu serviço. O oxímetro precisa ser também um oxímetro específico neonatal. Não dá para adaptar um adulto, aquele de dedo mesmo que a gente costuma ver, não dá para adaptar bem em um bebê. Então, ele precisa ter um tamanho muito reduzido. Alguns já vêm com uma tirinha para fazer a fixação, outros vêm solto e você pode fazer essa fixação com o material disponível. Tem unidades que utilizam uma fitinha de velcro, tem hospitais que utilizam mesmo um micropore, uma fita adesiva mais delicada. Então vai depender da maneira que você puder, os materiais que você tiver na sua unidade. Nesse caso aqui, eu já posso até testar se vai aparecer no monitor os meus sinais. Tem que fazer a colocação. Como que a gente vai fazer essa colocação? No adulto, seria o quê? No dedo. No dedo mesmo. Na criança, deixa eu só ver se vai aparecer aqui. Então, a gente pode fazer o teste também com oxímetro, ver como que ele está funcionando direitinho, antes de colocar na criança. Às vezes é uma admissão, a criança ainda não chegou. E verificar no monitor também onde fica cada parâmetro. No canto da direita, a gente tem a frequência cardíaca. Nesse caso, eu estou fazendo em mim mesma, não é a frequência cardíaca esperada de um recém-nascido. Piscando ali no 97, eu tenho a saturação, tem também a temperatura, embaixo pressão arterial e tem também a questão da frequência respiratória. Então, ele é um monitor muito completo, todos os parâmetros que eu preciso de um monitor, ele me fornece. E ele também, geralmente, ele é muito interativo, ele é fácil de manusear. Então, você tira um tempinho do seu, assim que você tiver contato, né, está trabalhando em uma UTI neonatal, tire um tempo para realmente saber mexer nos seus equipamentos. Nesse caso aqui, é um monitor muito tranquilo, que você consegue mexer nele todo no touchscreen, então você ajusta os parâmetros que você quer. Ele já vem de fábrica com parâmetros voltados para a neonatologia, ou então pediatria, ou então para o adulto. Mas também você pode deixar os parâmetros de acordo com o seu paciente. Às vezes é um paciente que vai ter realmente uma frequência cardíaca maior ou menor, ou então uma saturação, no caso dos cardiopatas, um pouco menor. Então você tem essa possibilidade também de ajustar totalmente touchscreen o seu monitor. E pode também ver a questão dos alarmes. Às vezes o seu monitor está alarmando e ele também aparece porque que ele está alarmando. Então nós temos o oxímetro, monitor cardíaco, termômetro também é muito importante, tem o termômetro de pele e a gente vai ter também o termômetro retal, que eu vou abordar ele um pouco mais na frente, no caso de hipotermia terapêutica.
E a gente tem também o cabo de pressão não invasiva, né? Um manguito adequado, você precisa escolher um manguito do tamanho adequado para o seu bebê. Esse aqui é de um tamanho 2, uso descartável, né? Então, ele vai ser adequado para um bebê um pouquinho maior, não um prematuro extremo. Mas tem também manguitos menores, tamanho 1, que adequa bem a um bracinho, né? Ou até uma perninha de um bebê menorzinho. Da incubadora nós já falamos, a gente tem também bombas de infusão, são muito importantes na UTI neonatal. A bomba de infusão a gente tem ela de 2 tipos, a gente tem de seringa e a gente tem de equipo. Então aquelas soluções com volumes maiores, aquelas soluções que vão correr durante 24 horas, então é melhor para a gente colocar na bomba de equipo. Elas também hoje em dia são bem mais avançadas, você pode programá-las da maneira que você quiser, são fáceis de usar, então elas são bem intuitivas, então não tem dificuldade também na questão da bomba. Mas cada unidade tem um tipo de bomba, você também precisa separar um tempo para conhecer bem a sua bomba. Mas elas são bem, como eu falei, intuitivas. Tem a bomba de seringa também, que é ideal para uma UTI neonatal, você consegue em uma seringa, a partir de 10, de 5 ml, colocar a solução que você quer aplicar no seu bebê, que geralmente é uma quantidade muito pequena, né? 1 ml, 2 ml. Tem criança, por exemplo, prematuro, que uma expansão, às vezes você quer fazer uma expansão de volume nele, 7 ml. Expansão de volume em um bebê prematuro. E você pode colocar, inclusive, na bomba de seringa. Você evita desperdício, né, porque o circuito da bomba de equipo tem uma grande quantidade de primer do equipo, né? Então acaba que você pode perder muito material. A bomba de seringa te ajuda nisso, sem contar que fica muito mais fidedigno a quantidade que você está fazendo da medicação, da sua solução. Então, bomba de infusão faz parte do leito, monitor multiparamétrico faz parte do leito, a incubadora ou berço também. Aspirador também é muito importante. A gente tem ele portátil, que é esse caso. Tem também na parede, né, na régua de gás, você também pode ter não só os gases, como também o vácuo, que você realmente vai precisar, principalmente naqueles bebês intubados, que precisam de uma aspiração periódica. A gente não tem na UTI um protocolo quanto ao tempo de entrada para aspiração nos bebês, tanto os de ventilação invasiva como os de ventilação não invasiva, não tem um protocolo de quantas em quantas horas, é de acordo com a necessidade para evitar lesões e desconfortos e descompensações que a gente sabe que pode acontecer. Então, de acordo com a necessidade, a gente avalia a resposta do paciente e faz a aspiração das vias aéreas. Lembrando que o fisioterapeuta da UTI faz a aspiração e faz as manobras também, e o enfermeiro pode fazer a aspiração também, tanto da ventilação invasiva quanto da ventilação não invasiva, seguindo as medidas aí, rigorosas assépticas, né, controle de infecção. Então, o aspirador faz parte também do nosso monitor, do nosso leito, é necessário o aspirador no nosso leito. Outra coisa também bem importante é o ventilador mecânico. O ventilador mecânico também é um dos itens essenciais para o leito de UTI neonatal. Então, tem que ser um ventilador que te ajude também a ventilar esse paciente. Ele tem que te dar condições de ventilar. Você pode usar um volume controlado, uma pressão controlada, né? Então, alguns ventiladores você também aplica a ventilação não invasiva. Então, verifique se o seu ventilador da sua unidade, do seu hospital, ele atende à demanda da neonatologia. E também uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é quanto ao circuito de ventilação. Na neonatologia é um circuito específico. As traqueias são menores, os dispositivos são menores. Por quê? Se você utilizar um circuito de adulto, ele tem um calibre muito maior. Isso cria um espaço morto muito grande para você vencer com o seu ventilador, para poder chegar essa ventilação na criança. Então, você precisa ter um circuito adequado para o seu paciente. Traqueia neonatal e todos os dispositivos neonatais.
tubo também, né? O tubo orotraqueal, ele vai ser também um tamanho reduzido, bem menor do que de um adulto. Então, todo esse aparato de uma UTI neonatal é específico. Vamos falar agora dos principais procedimentos que a gente faz numa UTI neonatal. No caso, a enfermeira ela tem alguns principais procedimentos que ela vai fazer. A avaliação do cliente, o exame físico também fazem parte, mas agora numa parte mais prática, vamos falar do quê? O bebê da UTI ele tem algumas demandas. Para começar, ele tem a demanda ventilatória. Então, a equipe médica é responsável por entubar o paciente, né? E a gente da enfermagem, né, como enfermeiros e equipe de enfermagem, a gente vai auxiliar durante esse procedimento. Então, o médico vai realizar a intubação do paciente e a gente vai estar lá auxiliando, proporcionando um vácuo para aspirar se for necessário. Também um equipamento a gente passa para o médico, né? O equipamento auxilia. A gente, inclusive, vai fazer uma pressão, né? Vai ventilar o paciente enquanto o médico, por exemplo, está auscultando. Então, isso tudo é função do enfermeiro também. Fixação da cânula orotraqueal, a gente também verifica se está íntegra, se está bem aderida todos os dias. E outra coisa também, responsabilidade do enfermeiro, é a passagem da sonda orogástrica ou nasogástrica, se for o caso. Um dos procedimentos, acho que mais comuns da UTI neonatal, que a gente faz praticamente todos os dias. Os bebês, na sua grande maioria, vão estar com um pouco de dieta, né? Essa dieta pode ser via oral, pode ser, né, no seio materno, pode ser por translactação, pode ser mamadeira também, dependendo da unidade, né? Dependendo da criança, ou em alguns casos, pacientes mais graves, ou então que não tem uma sucção adequada, vai ser numa sonda orogástrica. Então, só relembrando o procedimento, eu vou passar essa sonda nesse bebê, por exemplo. Então, eu vou fazer primeiro a medição, né? Ponta do nariz, lóbulo da orelha, processo tifoide, faço uma marcação. Fiz uma marcação, ok. Vou fazer a conferência para ver se está ok. Então, para a gente passar uma sonda orogástrica no bebê, a gente vai fazer essa medição. Fizemos a medição, tá ok? Certinho. Vamos fazer então a introdução da sonda. Se o bebê estiver acordado, é bom que ele esteja um pouco mais contido, né? Que se ele for muito agitado, peça ajuda, né, para algum outro profissional te ajudar. Se for um bebê sedado, tranquilo, você não vai ter muita dificuldade, né? Para passar a sonda no bebê é mais fácil que no adulto, pelo menos eu acho. Ele não vai ter tanto aquele reflexo de vômito e de náusea, mas ainda vai ter um pouco, então exige também ser uma técnica delicada, né? Alguns bebês você já consegue passar sem movimentá-los, é bem tranquilo. Alguns você pode fazer uma leve flexão do pescoço. Faz uma leve flexão do pescoço e pode introduzir a sua sonda, então, até a marcação. Ela geralmente passa tranquilamente, não tem nenhum tipo de resistência. Se você sentir alguma resistência, não force. Verifique a condição do bebê. Tente novamente, retire a sonda, coloque novamente, vê se você tem a mesma resistência. Se essa resistência persistir, deixe a sonda na persistência e peça um raio-x. Tem algumas condições do bebê, como a atresia de esôfago. Tem a atresia de esôfago no bebê, que também vai fazer com que essa sonda não progrida. É uma condição patológica que precisa de um procedimento cirúrgico. Às vezes você só vai descobrir que ele tem atresia de esôfago agora, na hora da passagem. Então, se sentiu algum tipo de resistência, não force. Se puder deixar no local, deixe, tire um raio-x e avalie junto com a sua equipe. Agora, você pode também retirar a sonda, fazer um raio-x ou avaliar melhor essa condição, discuta com a sua equipe que a sua sonda não progrediu até a sua medida. Mas, normalmente, progride tranquilamente, sem nenhum tipo de resistência, então, ok. Você vai fazer agora os testes, tanto o teste de retorno, quanto o teste de ausculta. Confirmou a posição da sonda? Ok. Vamos fazer a fixação dela?
Tem vários tipos de fixação. Tem uma fixação conhecida muito como bigode, que é essa até mesmo da cânula orotraqueal, que você vai fazer pequenos cortes em um esparadrapo ou uma fita que você tiver específica para uso, uma que não agrida tanto, mas que ao mesmo tempo seja firme também para não ocorrer saída acidental. Vai fixar ou na parte superior do lábio ou na parte inferior também é possível, no queixinho. Você vai fixar uma parte e vai prender o restante da sua sonda, bem na marcação que você fez. E assim a sonda vai ficar fixa no bebê. Esse é um tipo de fixação. Tem vários outros. Tem o tipo que a gente chama de gatinho, porque você coloca um pequeno barbante e prende na bochechinha do bebê. Inclusive, você não prejudica a questão se ele estiver em amamentação também, você não prejudica o movimento dele de mamada. Então, essa fixação na lateral das bochechas é muito adequada para aqueles bebês que estão indo ao seio materno. Um bebê que está entubado, que por enquanto não vai ao seio materno, você pode usar essa fixação como sugestão. Mas existem várias outras também que vocês podem ver aí nas unidades afora. O importante é que ela seja adequada para o seu bebê. Não vamos fazer também uma fixação muito grande para um bebê muito pequeno e nem muito pequena para um bebê, né, muito grande, porque ela não vai ficar. Então, ela tem que ser adequada para o tamanho do bebê. Tem que dar segurança. Essa sonda ela não pode ficar entrando e saindo, ou seja, não pode ficar mal posicionada. Se você passa uma dieta por essa sonda mal posicionada, né, muito alta, você leva uma possível broncoaspiração, é algo que a gente não gostaria que o nosso paciente passasse. Então, a posição da sonda é muito importante. Você pode conferir também pelo raio-x. No caso da sonda oroentérica, mesma coisa. Lembrando que a medida vai do tifoide também até a cicatriz umbilical. Introduziu, vê como que está no raio-x, libera a dieta ou a medicação que for prescrita pelo médico. Certo? Existem os casos também que a gente vai passar a sonda, mas não tem dieta, é só para uma descompressão mesmo, então é só para aquele refluxo, né? O refluxo de conteúdo gástrico. Então, nesse caso, a gente passa uma sondinha um pouco mais calibrosa e coloca também um coletor, porque a gente precisa mensurar tudo que sai. Se saiu, por exemplo, se esse débito foi muito grande, né, vamos supor uma criança de 1 quilo que teve um débito de sonda de 20 ml, você vai precisar repor esse líquido. Daí a importância de contabilizar também o líquido que saiu, todo o conteúdo gástrico que saiu nesta sonda. Ok. Outro procedimento que a gente tem também na UTI o tempo inteiro são as punções venosas. Você pode puncionar o seu bebê com um acesso periférico mesmo, através de gelcos, scalps, íntimas. Tem uma gama muito grande no mercado de acessos periféricos, né? Nesse caso aqui desse bebê, ele está com um abocate ou gel com número 24, muito importante. Na neonatologia, naqueles bebês muito pequenos ou então aqueles que acabaram de nascer, a preferência é do gel com 24 para qualquer solução. Naqueles bebês um pouco maiores, a gente pode funcionar com 22, aí sim. Mas até então, e na minha prática, a gente utiliza apenas o 24. Até porque a veia deles é muito fina, ela não tem esse calibre todo para poder acoplar bem num gel de um tamanho maior. Então, o 24 acaba sendo mais adequado. Visualize a veia bem, escolha uma boa veia, uma veia que tem continuidade. Alguns casos não dá para ver, alguns casos dá para ver. Algumas vezes você vai palpar e algumas vezes, sendo bem sincera, você vai pela anatomia. Sabe que ali passa uma veia de grande calibre, então você vai tentar achá-la, porque em alguns casos, pacientes chocados, pacientes também que estão edemaciados demais, a visualização da veia realmente vai ser difícil, é só a prática que traz isso para a gente. Então, pode ser que você tenha que funcionar também baseado na anatomia da rede venosa. Nesse caso aqui, é um acesso periférico de membro inferior direito
Foi utilizado o gel por 24, ele está com uma extensão, o Bodyfix, né, extensão dupla via, específica neonatal, então você pode ver que o tamanho é reduzido, o primer dele também é reduzido, cerca de 0,3 ml você preenche essa extensão, e ela também tem conexões livres de agulha, que é o ideal também para uma UTI. Então ela está perfeita para esse paciente. E aqui eu vou conectar uma equipe com uma solução contínua, se for o caso. Eu posso fazer medicação, eu posso infundir um hemoderivado, posso utilizar todas essas opções de soluções que a gente vê geralmente na UTI neonatal. Além do acesso venoso periférico, na UTI também é muito comum o catéter umbilical, vai ser um catéter passado na veinha do poto umbilical, ainda na sala de parto, ou então assim que chegar na UTI. Então pode ser que você tenha o catéter umbilical no seu bebê, pode ser venoso e pode ser arterial. Se for arterial, exclusivo para monitorar a pressão invasiva. Se for venoso, nós vamos fazer as soluções. O soro composto, ou hidratação venosa, ou uma nutrição parenteral, medicações drogas vasoativas, né? Uma vez que é um acesso central, né? Então, para as drogas vasoativas, para antibióticos de longa permanência, de longa duração, e também para nutrições parenterais, o ideal é um acesso central e não periférico. Então, de central, a gente vai ter essa opção do umbilical nos primeiros dias de vida. Após o 5º dia de vida, já é recomendado fazer a troca desse catéter umbilical para um outro tipo de catéter. E aí pode ser o quê? Um PICC. É quase unânime a preferência por PICC em uma UTI neonatal, uma vez que ele é de fácil inserção, né, mais fácil do que um catéter central, é um procedimento mais tranquilo, com menos riscos. Então, sempre que for possível e o bebê precisar de um acesso central, a preferência vai ser por um PICC ou um catéter de inserção periférica com a ponta na região central. É passado exclusivamente pelo enfermeiro. O profissional médico também, se quiser fazer o curso, precisa ser habilitado, tanto o enfermeiro quanto o médico, né? Pode fazer o curso, ser habilitado e passar o PICC. Geralmente o PICC é passado por 2 pessoas, né? Então é um procedimento que costuma ser tranquilo. Visualiza uma boa veia, só fazer a medida, passa o PICC, verifica todos os dias se ele continua perto, se a localização está boa, se tem algum sinal flogístico ao redor, se o curativo está bom, está íntegro. Isso faz parte da nossa avaliação diária também. Pode ser que ele precise de um PICC, um acesso periférico, por exemplo, alguma medicação incompatível com uma solução contínua do bebê, então pode ser que ele precise de 2. E pode ser também que você não tenha uma rede venosa periférica boa para passar esse PICC. Pode ser que você vá passar e sentiu resistência, ele não progrediu, não conseguiu a punção correta da veia, então vai ser necessário um catéter central mesmo. E aí é um procedimento médico. Muitos bebês da UTI também utilizam o catéter central, duplo lumen ou monolumen, para ajudar em algumas situações de maior gravidade, né? Vamos falar então das opções de dispositivos que a gente tem. Quanto aos dispositivos de ventilação, quais são as nossas opções mais vistas em UTI neonatal? A gente tem um paciente entubado, então vai ter uma cânula, né, orotraqueal. A gente tem a opção também dos pacientes traqueostomizados, no caso daqueles pacientes que já estão na UTI, são crônicos, já estão há um bom tempo, então pode ser que você tenha também contato com traqueostomia e neonatologia. Você pode ter uma ventilação não invasiva. Você pode ter o CPAP, que é também um termo muito conhecido na neonatologia, e é o modo ventilatório, né, o sistema ventilatório de escolha, principalmente para os prematuros. E o CPAP, ele é nasal, então ele vai uma pronguinha nasal, bem nas narinas do bebê, e aí precisa ser muito adequado ao tamanho do bebê. E do melhor material possível. Essas daqui são de silicone, é um material ideal para ser colocado na narina do bebê e poder gerar uma pressão, né, ventilatória nele. A gente tem a opção também do catéter nasal, em algumas unidades é utilizado
catéter nasal, para aqueles bebês que já não precisam mais dessa pressão, né, de manter uma PEP. Então, é uma das opções. Também é muito visto, principalmente na sala de parto ainda, o UDI ou tenda de O2, ou então capacete de O2. É nada mais do que um capacetezinho de acrílico transparente, você coloca sobre a cabeça do bebê e oferece O2 para ele, oferece oxigênio na proporção prescrita, na proporção que ele precisa. Esses são os principais dispositivos que a gente tem com questão ventilatória na UTI neo. E é muito importante também você ter o material do tamanho adequado. Por exemplo, aqui eu tenho um rostinho bem realista de um bebê bem prematuro. Uma pronga muito grande, primeiro, ela não vai nem entrar no narizinho dele. Segundo, se entrar, vai lesionar bastante. Terceiro, provável que nem ventile corretamente. Então, você precisa ter prongas desse tamanhozinho também na sua unidade. Desde o tamanho 00 até o tamanho 3, o tamanho 4. Se for uma ventilação não invasiva, você pode utilizar também do tamanho adequado, de silicone, para não lesionar a pele ao redor do narizinho do bebê. Então, quanto menor, flexível, melhor para esse tipo de paciente. Nos maiorzinhos, a gente já consegue utilizar uma pronga nasal um pouco maior, mas o material também é muito importante que seja um material flexível, né? Que não machuque, não lesione a narina do bebê. Septo nasal lesionado por CPAP é um importante indicador da assistência da sua UTI neonatal. Então, cuide bem do nariz do seu bebê, do septo nasal, faça a hidratação, coloque uma proteção de hidrocoloide sempre que possível e trate muito bem dessa narina, porque quando ele sair também do CPAP, ele precisa manter uma narina pérvia para conseguir respirar sozinho e aí conseguir melhorar o quadro, sair da UTI até ir para casa o mais rápido possível, né? Depois do suporte ventilatório, a gente tem os dispositivos para dieta, né, que tem a sonda orogástrica que eu já falei, a oroentérica, pode ter nasogástrica, nasoentérica e tem também casos de gastrostomia na UTI neonatal. Pacientes neurológicos, pacientes crônicos, pode ser que você veja gastrostomia também no ambiente da UTI neonatal. Pode ser por bottom, pode ser também por sonda, né, mais extensa, mas também é bem comum. Bom, de dispositivos também, a gente tem os do acesso, que eu já mencionei, acesso periférico, catéteres centrais de inserção periférica, ou então catéter central mesmo de longa permanência, catéter umbilical. A gente tem também aqueles pacientes que estão em insuficiência renal, às vezes acontece também na UTI, pós-operatório de cirurgia cardíaca também pode precisar de um suporte de diálise, também acontece na UTI neonatal. A diálise, via de regra, ela vai ser preferencialmente uma diálise peritoneal, por ser menos invasiva, o risco de descompensação do paciente é muito menor do que uma hemodiálise. Existe hemodiálise em neonatologia? Antigamente até não se falava muito, hoje em dia já se fala bastante, nós temos alguns pacientes que precisam fazer hemodiálise, mas requer todo um cuidado, um monitoramento bem aguçado desse paciente que está no processo de diálise, de hemodiálise no caso. Agora, a diálise peritoneal, ela é mais comum justamente por esses benefícios. Então, muitas vezes o bebê vai ter um catéter de Tencoff ou então algum outro tipo de catéter, dependendo da sua unidade. O Tencoff ele é ideal para isso, vai ser passado então na barriguinha do bebê pelo cirurgião para ser iniciado esse processo de diálise peritoneal. A quantidade de banhos, a solução utilizada, isso vai depender da prescrição médica e das condições do paciente. A equipe de enfermagem, ela é responsável, o enfermeiro, no caso, é responsável pela montagem do circuito, né? Um circuito específico, ele pode ser manual ou pode ser também numa máquina cicladora. Isso vai depender da quantidade, se for uma quantidade muito pequena de solução,
as máquinas não conseguem ainda fazer essa troca de maneira eficaz, então tem que ser realmente manual, é um trabalho minucioso. Você controla o líquido que entra, o líquido de saída. Então isso é supervisão também direta do enfermeiro. Curativo ao redor do catéter, ver se o catéter tem algum sinal flogístico, isso faz parte da nossa avaliação diária do paciente, e se esse circuito está perto, se não tem nenhuma quebra do circuito, aumentando o risco também de infecção, de peritonites. Então, os pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica também fazem parte da UTI neonatal, e o enfermeiro tem que dominar essa questão da diálise. Alguns casos de extrema emergência, ou então quando o seu hospital não tem um cirurgião sempre no plantão, às vezes alguns intensivistas eles fazem um processo simplificado até que o cirurgião chegue para passar o TENCOV e colocar o circuito. Pode ser utilizado até gélcos mesmo para essa diálise em bebês muito pequenos, por exemplo, em que um TENCOV, até o TENCOV neonatal é muito extenso. Então, pode ser utilizada algumas outras técnicas, tem alguns estudos, inclusive brasileiros, mostrando essa técnica de fazer essa diálise em curto tempo, com gélcos, com catéteres monolúmenes. Então, tem essa outra opção também e você vai adequar o seu circuito a esses dispositivos. Lembrando que alguns cuidados do bebê que está em diálise é aquele balanço hídrico rigoroso, realmente tudo que sai e tudo que entra é anotado, precisa ser anotado. E também, quando você infunde um banho, o bebê pode desestabilizar, você comprime talvez toda a cavidade abdominal e torácica dele. Então tem que também ser um bebê monitorizado o tempo inteiro se ele estiver em diálise. Se for hemodiálise, nem se fala. Então, realmente ficar na beira do leito o tempo em que ele estiver naquela hemodiálise, naquela máquina. Então, agora a gente vai falar de uma coisa muito importante na UTI neonatal, que o enfermeiro tem que estar de olho o tempo inteiro também, e é um assunto também um pouco polêmico, porque nós vamos falar agora de dor no recém-nascido. Há um tempo atrás, as pessoas acreditavam que o recém-nascido não tinha capacidade de ter dor. E alguns estudos, muitos estudos, já provaram pra gente que isso não é verdade. O bebê, a partir da 17ª semana de gestação, dentro da barriga ainda, ele já tem receptores para dor. Então, ele pode sim ter e tem dor, desconforto. Então, a gente tem que estar atento também para isso. Antigamente não era muito comum deixar o bebê sedado, durante os procedimentos, durante as intubações, mas isso é realmente uma necessidade. Então, a gente tem algumas medidas para redução da dor, para controle da dor e também para avaliação. A gente tem as escalas de dor que devem ser feitas e respondidas todos os dias, a cada período, se possível, pela equipe, pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo médico. Toda a equipe é responsável por estar atenta ao conforto do bebê. E a gente sabe que na UTI os estímulos dolorosos são inevitáveis e são imensos, são em grande quantidade. A gente já estimou que durante um dia, durante 24 horas em uma UTI, são cerca de até 150 procedimentos potencialmente dolorosos no bebê. Então, se a gente puder evitar, controlar, melhor todo esse desconforto e essa dor, só traz benefício para o bebê e também para a família dele que está ali próxima, vendo esse sofrimento que não é nada agradável, E um bebê tranquilo é muito mais fácil de lidar do que um bebê agitado, desconfortável, cheio de dor. Então, tem também alguns slides para vocês falando de todos esses procedimentos que podem ser potencialmente dolorosos. Desde a punção de um acesso, periférico ou então central, até mesmo uma aspiração de cânula orotraqueal, uma aspiração de narinas, até mesmo uma luz muito forte pode ser captada como dor no bebê, um toque grosseiro pode ser também compreendido como dor. A gente vai fazer medicação sempre nesse bebê durante um procedimento doloroso, visto que são cerca de 150. Nem sempre a gente vai fazer, porque também a gente tem que ter um controle
com relação às medicações que a gente faz, que muitas vezes, principalmente nos prematuros, os sedativos podem gerar danos neurológicos. Então, junto das medicações analgésicas, opioides, a gente tem também algumas medidas não farmacológicas de controle da dor, tais como a contenção do bebê. Se você for, por exemplo, passar uma sonda orogástrica ou você for aspirar vias aéreas, você pode auxiliar também a própria organização do bebê para ele não atrapalhar o procedimento também, e ele vai se sentir mais confortável e seguro. Você pode fazer uma contenção desse bebê. Você pode enrolar os membros com a ajuda do seu lençol, da incubadora, do seu pueiro, o que você tiver à mão lá. Você pode fazer uma contenção do paciente. E os bebês, eles gostam muito de ficar contidos, eles se sentem mais seguros. Isso já gera um pouco de tranquilidade para eles. Outro procedimento que você pode fazer é o uso da glicose, uma solução glicosada a 25%. Você pode diluir 1 ml de glicose 50%, glicose hipertônica, dilui com 1 ml de água. Então você pode administrar 2 gotinhas via oral mesmo do bebê, inclusive naqueles bebês que estão em dieta zero, né? A cada 5 minutos você pode repetir, dependendo do tempo do seu procedimento. Então, fui funcionar para ver um acesso periférico, pode ser utilizada a solução glicosada, pode ser utilizado mais de uma medida, inclusive, você pode utilizar a solução glicosada, você pode utilizar a contenção facilitada, e você pode utilizar também outra coisa muito importante, mas aí depois depende também da sua equipe e dos pais do bebê. Às vezes, muitas vezes, inclusive, a gente faz alguns procedimentos dolorosos no colo da mãe, se o bebê tiver em condições para isso, de ir para o colo, e se a mãe também estiver confortável com isso. Então, coleta de teste do pezinho, muitas vezes a gente faz, se possível, no colo da mãe, às vezes até mamando, porque isso também, esse processo de sucção, traz conforto para o bebê. Então, se você puder oferecer alguma coisa para ele sugar durante esses procedimentos dolorosos, tudo isso já vai diminuir o nível de dor desse bebê. E tem alguns casos em que realmente a sedação vai ser necessária, né? Casos cirúrgicos, pós-cirúrgicos, precisa de uma sedação, de uma analgesia. Tem casos também em que a passagem de catéter central, a passagem do catéter de Tenkopf, são procedimentos que vão exigir realmente um push de uma medicação analgésica. E aquelas medicações também que vão correr durante 24 horas nos pós-operatórios, por exemplo. Como reconhecer que o seu bebê está com dor? Quais são os sinais que ele vai te dar? Se for um bebê que não está entubado, não está sedado, os sinais são bem claros. Vai ser um choro, vai ser uma vocalização acentuada naqueles bebês maiores. Nos menores pode ser gemido, pode ser como se fosse um sussurro, um barulho diferente, né? Pode ocorrer essa vocalização quando ele estiver com dor ou desconfortável. Outro sinal também é o franzir de testa, é uma careta, é uma mandíbula muito cerrada, é um tremor de queixo, muitas vezes o queixo fica tremendo quando ele está com dor, e também quando ele fica na posição fetal, muito encolhidinho, né? Isso também pode ser um sinal de dor. Se o bebê passar por esse processo de dor durante muito tempo, sem nenhum tipo de alívio, isso pode gerar inicialmente uma descompensação, a frequência cardíaca aumenta, a temperatura aumenta, então pode gerar uma descompensação se essa dor não for controlada. E a longo prazo também já tem estudos falando que o bebê que passa por muitos processos dolorosos, ele vai ter dificuldade e alguns traumas durante a infância, na primeira infância e até mesmo na adolescência. Até aí pode refletir a sua conduta durante a internação dele da UTI neonatal. Daí a importância também de você ter consciência todos os dias dos procedimentos que você faz com essa criança. Porque lá na frente vai refletir também em como essa criança vai ser, em como esse adulto vai ser.